Boa tarde a todos. Muito bem-vindos. Inventário. Inventário, seus impostos, seu sócio, o governo. Boa tarde. Inventário, esse vilão, os impostos e ele que vai virar e já é o seu sócio, se você não fizer nada, o governo. Boa tarde, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal sobre educação patrimonial Pod Holding. Toda semana, às quartas-feiras, às 12h30, trazendo informações e conhecimento às famílias brasileiras. Hoje falaremos sobre o inventário, o imposto e o seu sócio oculto, o governo. Eu quero abrir os seus olhos para algo bem silencioso, que vem chegando aos pouquinhos. Boa tarde, Mara. E quero também trazer a vocês outras e grandes informações, coisas que abalam e impactam diretamente as famílias brasileiras. E esse vilão é uma sombra tributária. Talvez você ainda não tenha percebido, mas ela está aí, a reforma tributária, que já foi aprovada e aos poucos está produzindo efeitos devastadores. De um lado, nós temos aquelas razões originais do governo, né? Não importa se é governo de direita, de esquerda, nós temos aquelas razões originais. Aí estamos simplificando os impostos, modernizando, trazendo muito mais benefícios à população brasileira. Mas não é nada disso. Na prática, reforçou a fome do governo em morder, em arrancar como um abutre o nosso patrimônio e a nossa renda da nossa própria atividade econômica, seja você um empresário, um advogado, um médico, um dentista, não importa. O governo ele está faminto e ele quer parte do nosso patrimônio. E como ele vai fazer isso? Por meio dos impostos, da arrecadação. E ano que vem temos eleições, eles precisam correr com a aprovação das leis para que eles possam exatamente ter ali na lei todo o instrumento para poder abocanhar mais o nosso patrimônio. E, naturalmente, e a parte que mais dói é quando os nossos filhos tiverem de pagar os impostos da herança. É essa herança que a gente quer deixar para eles quando a gente não mais existir, não é mesmo? Vamos ver, na hora da transferência do patrimônio à próxima geração seguinte, naturalmente, aí vem aquele solavanco. E é essa conta alta, sofrida, que o governo vai cobrar do seu filho sobre o patrimônio que você construiu. E aí, então, acontece o inesperado. O governo vai abocanhar parte do seu patrimônio. Ele vai virar o seu sócio. Ele vai ser aquele sócio que você não escolheu, que você não chamou para participar da sua sociedade. Ele vai virar o seu sócio oculto, sem que você o tenha escolhido como sócio. É um sócio que foi imposto a você. É um sócio que nada fez para ter parte do seu patrimônio. É um sócio que vai decidir quanto ele terá direito sobre o seu patrimônio, sobre o patrimônio que você incansavelmente construiu. É um sócio que nunca esteve ao seu lado trabalhando, lutando ao seu lado para ganhar dinheiro, para adquirir bens. É um sócio que simplesmente vai chegar e vai dizer a você: eu quero participar do seu patrimônio. Eu vou escolher se eu quero 15%, 20%, porque hoje o teto limite no país para esse imposto são 8%. Em São Paulo, ainda são 4%.
Hoje a gente tem São Paulo como um paraíso fiscal, mas vai chegar a 20%, porque nós já temos os vídeos da ministra, né, a ministra Tebet, do ministro Tachad, dizendo que o país, o Brasil, é o que menos tributa em impostos, o imposto sobre herança. Então, ele diz que esse imposto precisa aumentar, que esse imposto vai aumentar de qualquer jeito. E quem vai pagar essa conta? Lá na frente, os seus filhos, os seus herdeiros. É assim que vai funcionar. E o governo virou literalmente o seu sócio, que nunca esteve ao seu lado trabalhando duro para ganhar dinheiro, para comprar esses imóveis que você comprou, para adquirir esse patrimônio. Ele quer para ele. É uma imposição pela lei federal. Não é você que vai dizer, ah, eu aceito você, eu não aceito. É uma imposição do governo. E você, se não tomar providência nenhuma, o seu filho vai pagar essa conta quando você não estiver aqui. Não tem jeito. Você pode sorrir, você pode chorar, mas essa é a regra. E é assim que vai ser. Eles vão aumentar o imposto sobre a herança, e se você não fizer e tomar uma providência agora, porque nós temos 3 meses para o ano terminar, e a partir do ano que vem, não tem jeito. Eles vão adequar a reforma tributária e os estados que perderam a arrecadação com a reforma tributária vão ter de se adequar e já ajustar na lei estadual ali. É progressivo, não é? A partir de qual teto? E é assim que vai ser. Quem vai pagar a conta? O seu filho. Imposição por uma lei federal. Não adianta chorar. Quem não se organizar vai pagar essa conta alta. E isso, naturalmente, tira o nosso sono, nos incomoda, nos indigna. É como se eu entrasse na sua casa e dissesse assim: olha, Anderson, esse quadro é meu, essa escultura é minha, 20% aqui do seu imóvel é meu. É assim que eles fizeram, e é assim que vai ser. Tantos por cento do seu patrimônio, do seu imóvel, do seu apartamento, da sua casa que você quer deixar para os filhos, o governo vai entrar e vai dizer: olha, 20% disso aqui é meu, tá bom? Um beijo, até mais. É imposição, não tem choro nem vela. Esse é o sistema, é assim que vai funcionar. Não tem direito a reclamar. Eles vão fixar essa alíquota de 8%, que é o limite teto aqui no Brasil, e vão elevar para 20% e para 30%. Tem vídeo da ministra dizendo que ela faz parte desse planejamento e que pode chegar a 30%, que ela não tem certeza se isso vai acontecer. Pois é. Então, você, sucessão em conflitos, já vai avisando aí os seus clientes, os seus amigos, os seus conhecidos, o imposto sobre a herança vai aumentar e pode chegar a 30%, como eles estão dizendo já há 2 anos. Pode chegar a 20%, como os projetos de lei que estão ali no Senado tramitando, e na calada da noite, naturalmente, numa sexta-feira, numa véspera de feriado, vem batendo o martelo dizendo que o imposto sobre herança agora foi a 20%. Então, esse é o sistema do governo. Eles precisam arrecadar. Ano que vem tem eleições, então tem fundo eleitoral, então vamos arrecadando. O governo precisa arrecadar, precisa encher o papo para ano que vem poder dispor do dinheiro, né, para onde for necessário, não é mesmo? E eles vão taxar. Esse imposto vai ser aumentado assim indiscutivelmente, não há dúvida, não há dúvida. Imposto, inventário, burocracia, é tudo isso que a gente tem aí pela frente. O governo mete a mão no bolso das famílias brasileiras e de seu respectivo patrimônio. O movimento que eu venho aqui fazendo é que você seja um centurião do seu legado.
Você sabe aquela pessoa que lutou para construir o patrimônio, que é você, a sua família, né, que recebeu também herança e que vai proteger esse patrimônio. É uma necessidade das famílias brasileiras proteger esse patrimônio com unhas e dentes de todos esses riscos e ataques que virão ao seu encontro e que já chegaram, né? Quer dizer, perda patrimonial, como, por exemplo, a reforma tributária. É isso que chegou para a gente. E por que deixar o governo tomar parte do seu patrimônio que você construiu com muito trabalho, abdicando de muitos momentos com a família juntos, momentos com os seus amigos? Por que deixar o governo tomar parte do patrimônio? Talvez você não tenha conquistado esse patrimônio, mas o seu pai, sua mãe, seus avós, bisavós. Então, é um legado. Nós estamos falando sobre legado, para não deixar o governo tomar parte do nosso legado. Então, você precisa mudar essa concepção, mudar essa postura, mudar esse paradigma e saber como proteger o seu patrimônio, como se você fosse exatamente um centurião. Sabe aquela guarda pessoal do imperador romano que o protegia de todos os riscos? Sim, a gente precisa ser um centurião, um protetor do legado, o legado da nossa família, que é muito importante. Senão o governo vai ser sócio disso tudo. E você necessita fazer o mesmo, proteger o seu patrimônio, utilizando-se do quê? Da própria lei brasileira. A lei brasileira ela é perfeita. O problema dela é que ela muitas vezes não é fiscalizada. Mas a lei brasileira é perfeita. E nós temos essa segurança na lei desde 1976, como os grandes empresários brasileiros fizeram: Silvio Santos, Roberto Marinho, Norberto Odebrecht, Dirce Navarro de Camargo, da construtora Camargo Correia. Quer dizer, os grandes empresários já fazem isso há muitos anos. É que as famílias brasileiras, nós, cidadãos, pobres mortais, a informação nunca chegou tão clara como a gente. Com o advento da internet, agora chegou. Então, por isso que a gente vem aqui trazer informações às pessoas que não conhecem essa lei, que não conhecem como fazer um bom planejamento patrimonial. E muitas famílias brasileiras, infelizmente, não têm acesso a essas informações de como proteger o patrimônio, de como fazer uma organização patrimonial. Mas agora você tem informações, e você que me ouve, que está sempre, né, a par de todas as informações, você tem como evitar. Você é uma pessoa privilegiada. Você tem como evitar que a sua família sofra nas mãos do governo. Que não importa se é governo de direita, de esquerda, de centrão, não importa. O imposto está aí. É a reforma tributária. Então, nós podemos tomar atitudes enérgicas para proteger o nosso patrimônio. Proteger o patrimônio por conta do inventário, por conta do imposto que incide sobre o inventário. Qual é? O ITCMD. Desculpem, Imposto de Transmissão Causa Mortes, que é o imposto causa mortes, que é o inventário, herança e doações, ITCMD. Então, ele incide tanto nos processos de inventário, seja judicial ou extrajudicial, como nas doações de bens em vida, com reserva de usufruto, ainda que seja, o imposto é o mesmo, ele incide. Então, a pior coisa é passar por inventário e doação de bens em vida. Esse imposto que já foi decidido, que ano que vem haverá esse aumento. E o governo está aumentando cada vez mais, porque precisa arrecadar por meio da reforma tributária.
E a sua família pode perder muito. Sua família pode perder muito dinheiro aí. E também com tributos, taxas, certidões, advogados, dentre outras despesas que são enormes, desnecessariamente. Não se faz necessário, não precisa gastar tanto dinheiro futuramente. Não é você que vai gastar e pagar a conta, vai ser o seu filho, o seu herdeiro ou quem você ama. Então, para que a gente deixa a situação como está? Porque a gente também tem uma atitude, que é ficar inerte, é não fazer nada, é deixar a coisa fluir como, né? Deixa a vida me levar, as coisas vão fluindo, o governo está lá, né? Na calada da noite já vem um aumento enorme. Lembra o plano Collor? A dona Zélia, a ministra, quando ela confiscou todo o dinheiro de poupança, acima de não sei quanto, e contas correntes, aplicações, a gente, claro, não vai haver um confisco dessa magnitude, mas vai haver um toma lá da cá, porque eles precisam negociar com estados e municípios, e já tiraram dos estados a grande arrecadação. Então, nós podemos evitar que eles tomem parte do nosso patrimônio. Então, você, como um centurião que protege e vai proteger a sua família da reforma tributária, que não vai aceitar ver a sua família sofrer com um saque, um grande saque do seu patrimônio, para beneficiar quem nunca esteve ao seu lado. Nunca construiu tudo ao seu lado, o que você adquiriu. Você precisa começar a ter informações de como proteger o seu patrimônio. E eu tenho certeza de que você não quer que a sua família sofra esse tipo de prejuízo, não é mesmo? Diga para mim, Loro Tatuí, J. Pise, quer dizer, nós podemos evitar isso tudo. Então, as informações que a gente vem trazendo é para fazer um planejamento patrimonial familiar, desde que você o faça com um profissional competente, que tem capacidade de conhecimento nas áreas do direito de família e das sucessões, na área do direito tributário, societário e, principalmente, que saiba como te trazer uma enorme economia tributária dentro da lei, de forma lícita e de forma organizada, com estratégia, já beneficiando os seus filhos desse patrimônio que você construiu com tanto esforço. Os brasileiros não aguentam mais ter prejuízos financeiros com impostos excessivos e desnecessários para sustentar a máquina do governo. E você, naturalmente, pode evitar. O que você precisa é de informações, de estratégia, de como aplicar a lei em benefício desse planejamento patrimonial da sua família. E aqui, toda semana, eu venho trazer uma estratégia de como você pode beneficiar o seu patrimônio, os seus filhos, a sua família, com essas estratégias tributárias e financeiras, porque também a gente não fala só de imóveis, a gente também está falando de aplicações financeiras, desculpem, aplicações financeiras, pode ser barco, pode ser gado, pode ser sacas de uma plantação que você tem, toda a colheita de uma plantação que é feita numa fazenda, que tem a própria atividade econômica rural. Há várias formas de se fazer um bom planejamento. Pode ser um planejamento estrutural rural, pode ser com imóveis urbanos, imóveis rurais, a depender de cada família. Então, isso é necessário. Informação e boas estratégias para você aplicar. Eu acredito que com essas informações você já começa a ter um pouco de conhecimento do contexto e, principalmente, essas manobras do governo
com o único intuito de morder o seu patrimônio. E essa mordida vem muito forte. Ela está chegando lentamente, mas ela está chegando com muita força. A verdade é que as famílias brasileiras já pagaram muito quando compraram os seus próprios imóveis. Veja, você já pagou imposto de transmissão de bens imóveis, o ITBI, quando você comprou o imóvel, ou quando seu pai, sua mãe, seu avô comprou esse imóvel, não é? A gente já pagou esse imposto. Quando passou para o seu nome, você também pagou imposto lá no registro de imóveis para trazer esse imóvel para o seu nome. Então, você já pagou ITBI quando comprou e também pagou o cartório de registro de imóveis para pagar esse imóvel para o seu nome. Já pagou o cartório de notas ao fazer a escritura de compra e venda desse imóvel. Veja só, já pagou a taxa no cartório de imóveis, já pagou emolumento, já pagou isso, já pagou aquilo, já pagou tabelião, já pagou tudo, né? Quer dizer, você já pagou uma montanha de contas. Agora, você se doar para o seu filho, para o Instituto de Câncer, para uma igreja, você vai pagar também o imposto de doação, o ITCMD. Você vai pagar a escritura no cartório de notas para fazer a escritura de doação. Você vai também pagar de novo custas, cartório, taxas, tudo. Quer dizer, vai pagar de novo para doar. Se você falece, quando você não estiver aqui, o seu filho, para poder receber esse imóvel, ele vai pagar ITCMD, que é o imposto da herança, imposto de transmissão causa mortes. Vai pagar a escritura de inventário, vai pagar o cartório de notas aí com a escritura de inventário, vai pagar taxas, emolumentos, vai pagar uma montanha de coisa, tudo de novo. E ainda vai ter que pagar advogado, o seu filho, para poder fazer o inventário, seja no cartório ou seja judicialmente. Quer dizer, a montanha de conta que você vai pagar, o que seu filho vai pagar naturalmente, é enorme. Tudo de novo sobre o mesmo imóvel. É sobre o mesmo imóvel. Se é que você comprou esse imóvel. Se você herdou esse imóvel, quem pagou foi teu pai, quem pagou foi teu avô. Você vai pagar de novo para receber esse imóvel e o seu filho, quando você não estiver aqui, vai ter que pagar tudo de novo. Quer dizer, é um absurdo essa montanha, essa dinheirama a cada direção, a cada geração. Percebe? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, quando a gente partir dessa para uma melhor, os filhos também vão pagar muito caro. E tudo de novo que alguém, se não foi você, se não fui eu, alguém os nossos ascendentes pagaram. Então, a forma de você evitar e mudar todo esse contexto é por meio de um planejamento patrimonial da família bem organizado e o mais importante de tudo, não ter mais nenhum patrimônio no seu CPF, no próprio CPF. Para quê? E por quê? Para que você e o seu patrimônio não corram esses riscos, para que esses riscos não atinjam o seu patrimônio, que está no teu CPF. Então, não pode mais, a gente tem que acabar com essa cultura. Não, eu vou comprar tudo no meu nome, no meu CPF. Não. A gente precisa mudar essa forma de adquirir patrimônio. Existe uma forma lícita desde 1976 que te garante essa proteção patrimonial e já revela a forma de como os seus herdeiros, já em vida, participarão do seu patrimônio, respeitando o seu comando. Tudo o que você comanda atualmente. E você continuará no comando totalmente do seu patrimônio. E os seus herdeiros não precisarão fazer absolutamente nada no futuro. Nada com burocracia, com pagamento novamente de impostos, os quais são
absolutamente desnecessários e excessivos, ITBI, ITCMD, absolutamente nada, sem nenhuma perda patrimonial. Essa é a fórmula, a estratégia eficaz para garantir proteção a quem você ama e ao seu patrimônio, naturalmente. Se você tem qualquer dúvida, alguma dúvida, uma dúvida, duas dúvidas, 3 perguntas, 100 perguntas, pode deixar aqui abaixo nos comentários desse vídeo, que eu, no momento adequado, vou respondê-las. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que necessita dessas informações tão importantes sobre proteção patrimonial de forma eficaz, lícita, organizada e estruturada para o futuro dos seus herdeiros. E não esqueça também, dê o seu like, né? Não esquece de dar o seu like para essas informações, não para mim, para as informações, se você achou-as adequadas e importantes. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui comigo nesse dia tão especial. É um prazer estar, é uma honra estar com vocês. E até a semana que vem, todas as quartas-feiras, às 14h30, aqui no meu canal, no Instagram e no YouTube. Tá bom? Um grande beijo, muito obrigada e até a semana que vem com novas informações sobre planejamento patrimonial. Forte abraço e até! Muito obrigada pela presença.